Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. O presidente emérito da APDC, Direito do Consumo de Portugal, trouxera a lume um consultório publicado a 24 de março findo no diário As Beiras, no habitual consultório do consumidor, acerca, uma vez mais, da reduflação, sob o título "É só um mero palavrão ou algo que fede a fraude, a especulação?" E dizia-se aí que o Nestum, da Nestlé, se apresentava em embalagens de 900 gramas, quiçá de 1 quilo anteriormente. Manteve a embalagem, reduziu a quantidade. Reduziu a quantidade para 600 gramas. O preço manteve-se. A Nestlé diz aos sete ventos que nada há de ilegal no facto, que cumpre todas as regras da legislação em vigor. Com efeito, na base da embalagem, na parte esconsa, na parte não visível, o peso atual, 600 gramas. E pergunta-se, perante uma intervenção no polígrafo da SIC de Bernardo Ferrão, se estaríamos ou não perante uma ilegalidade. E somos perentórios em afirmar que estamos perante o crime de fraude sobre mercadorias, previsto e punido pelo artigo 23, pelo número 1 do artigo 23 da Lei Penal do Consumo de 20 de janeiro de 84, que reza o que segue. Quem, com intenção de enganar outrem nas relações negociais, fabricar, pois a lei continua, vender ou puser em circulação por qualquer outro modo mercadorias de natureza diferente ou de qualidade e quantidade inferiores às que afirmar possuírem ou aparentarem, será punido com prisão até 1 ano e multa até 100 dias, se o facto não estiver previsto em tipo legal de crime que comine pena mais grave. Ora, depois dávamos de barato que assim fosse e apresentámos também a moldura das práticas contraordenacionais, das práticas desleais que um diploma legal de 26 de março de 2008 hipotiza. Entretanto, vem a terreiro o diretor da comunicação da Nestlé, que fez publicar de modo incisivo um pretenso direito de resposta no diário As Beiras, que a lume veio hoje, 31 de março de 2023, do teor seguinte. Foi publicado pelo diário As Beiras um artigo de cariz jornalístico com base em opinião jurídica, escrito pelo professor Mário Frota, da APDC, Direito do Consumo, num separador de nome Consultório do Consumidor e com o título Reduflação. É só mero palavrão ou algo que fede a fraude, a especulação. O referido artigo contém erros de facto, que não identifica, aliás. Ora, escreve o professor Mário Frota no seu artigo sob a égide de uma especialidade na área do direito do consumo, a sua análise jurídica e sancionatória de uma alegada ação praticada pela Nestlé, a qual, no entender do professor, preconizará um ilícito contraordenacional passível de coima. Neste contexto e perante uma condenação pública, sem qualquer informação prévia à Nestlé, que permitisse a sua
pronúncia sobre os factos objetos de análise crítica e sancionatória pelo Sr. Professor Mário Frota e, por sua vez, por esse diário, enquanto publicação responsável pelo artigo publicado, vem a Nestlé exigir o exercício do direito de resposta perante as referências diretas de que foi objeto e que afetam gravemente a sua reputação e boa fama. Mais se requer o devido exercício no período de 30 dias a contar da inserção do escritório identificado. O seu desrespeito consubstanciará numa infração legal permitindo uma efetivação coerciva do direito de resposta e de retificação. Aguardando com brevidade uma resposta para o exercício do direito de resposta pela Nestlé Portugal, apresento os nossos melhores cumprimentos. O que é que a Nestlé, afinal, objeta? O que é que a Nestlé contesta? Nada se lobriga no texto, que parece ser algo, só e tão só, para manter a presença. Mas somos todos estúpidos. Mas teremos todos de manter em Portugal este terpor, esta anestesia, que serve à distorcida economia que nos servem ao pequeno almoço, ao lanche, ao jantar e à ceia, como se fôssemos todos destituídos de entendimento? Não houve redução de 1/3 da quantidade. O produto não passou de 900 gramas para 600 gramas. Não manteve a Nestlé para consumidor distraído comer a embalagem com as mesmas dimensões, as características a fazer crer que a quantidade era a mesma. Por que é que não reduziu a embalagem? Por as ter em demasia em depósito, mas emendou a quantidade na base, que, no entanto, não está de todo visível, porque na base da embalagem, não foi? Então é de embalagens novas que se trata, não? Continuam os senhores do mercado a querer atirar poeira para os olhos dos consumidores? Assim a frio, sem dó nem piedade? Mas Portugal será, acaso, a capital da estupidolândia? Honra ao diário As Beiras, que nem sequer nos importunou com o tal exercício de um pretenso direito de resposta, que afinal a nada responde, a nada objeta, nada contraria no que a uma só vírgula do consultório se refere. Por ser destituído de relevância, de substrato, de substância, já que continuam a tratar o universo de consumidores como se de destituídos de capacidade se tratasse, como se afetados por uma qualquer captes diminutio. E cautela, não começou o autor do consultório pela contraordenação, mas pelo crime, reduflação, com as características de que se reveste a factualidade exibida, não é mera contraordenação económica, o que seria o menos, antes crime cuja moldura é a do artigo 23 da Lei Penal do Consumo de 84. À Nestlé exigir-se-ia um meia-culpa e um pedido universal de desculpas aos consumidores portugueses ou aos de outras nacionalidades se as práticas fora de portas forem análogas, ou seja, se afinarem pelo mesmo diapasão. Em vez de 900 gramas, 600, mas embalagem com a aparência de 900. Levaremos, porém, o caso à Comissão Europeia. Ao menos que haja órgãos de comunicação social em que a censura não entre por mor dos interesses da publicidade, perante os quais a generalidade se verga. Bravo, Dr. Agostinho Franklin, pela abertura das beiras à opinião das pessoas de bem e à liberdade de expressão, que anda a ferros entre nós. Este, o nosso comentário. Lamentavelmente, a Nestlé não se defende e quer atirar
para os outros, para aqueles que denunciam situações delituosas, situações em que há manifesta violação da lei, o ódio pelo facto de não terem um comportamento irrepreensível no mercado como se exigiria a uma multinacional responsável.